Essa é uma resposta ao Daniel Lopes, que fez um vídeo dizendo que a teoria da evolução é um lixo, que é uma teoria cheia de falhas e, portanto, ela deveria ser ensinada apenas como uma teoria e equivalente ao criacionismo nas escolas. E isso tudo que ele falou é uma grande asneira. Primeiro que a teoria da evolução ou evolucionismo é a única explicação lógica, é a única explicação racional do processo pelo qual passam as formas da matéria ou da física. Ou seja, a seleção natural é um processo totalmente lógico. Se você tem uma diversidade de formas, algumas dessas formas têm maior capacidade de se propagar. Algumas são mais estáveis, outras são mais instáveis. Formas que se autorreproduzem, algumas têm mais facilidade de se reproduzir e sobreviver, e outras têm menos facilidade. Então, o processo de seleção natural, o processo de que formas mais aptas a se reproduzir e sobreviver são selecionadas e as menos aptas são eliminadas, isso é simplesmente uma dedução lógica. Não tem como você negar que esse processo acontece. E eu não preciso nem tratar a evolução como uma teoria científica, eu posso tratar como uma teoria filosófica. Eu posso tratar isso como uma dedução a priori, uma dedução filosófica de como funcionam as formas e qual o processo que as formas passam. E isso não se aplica só à biologia. Isso se aplica à cultura, à linguagem, à tecnologia, ao mercado, à produção. Tudo isso passa por seleção natural. Produtos do mercado passam por seleção natural. Palavras dentro de um idioma passam por seleção natural, costumes passam por seleção natural e a biologia também passam por seleção natural. Em todo sistema onde existem diversas formas interagindo entre si e onde essas formas estão submetidas a uma regra universal, seja essa regra as leis da física ou seja essa regra a lei de propriedade privada, dentro de um sistema com diversidade de formas, essas formas passam por seleção natural. Agora, do outro lado, se você negar a seleção natural, você tem a teoria de que coisas são criadas por mágica. Que um mágico, sem nenhuma limitação física, totalmente desconectado da física, criou esse mundo. Que isso sim é uma teoria completamente doida, completamente sem sentido, sem lógica. Que coisas físicas tenham uma causa que não é física. Que energia possa aparecer do nada, violando a lei de conservação de energia, que é uma das leis da física. Ou seja, mágica, quando eu digo mágica, eu quero dizer violação das leis da física. Então, o criacionismo seria isso, seria violação das leis da física, o que é completamente irracional, porque viola a lei da causalidade, que é uma lei filosófica. Eu não estou falando de ciência baseada em observação, eu estou falando de lógica pura, ou seja, de filosofia. A lei da causalidade diz que toda causa tem um efeito, e todo efeito foi causado. Então, o criacionismo viola essa lei. Primeiro que a estrutura de Deus, que seria uma pessoa inteligente, não foi causada e também não tem base física nenhuma. Enquanto que uma inteligência é um sistema complexo. É um sistema complexo composto de várias partes, sendo que essas partes têm que ter uma explicação de como elas foram parar ali. Já Deus seria uma inteligência simples, que já é um conceito contraditório de inteligência, porque a inteligência precisa ser complexa, precisa ser composta de várias partes, mas Deus seria uma coisa simples, eterna, absoluta. Enfim, eu já expliquei sobre isso no meu vídeo chamado Design Inteligente versus Ordem Descentralizada. Como a inteligência divina, uma inteligência onipotente, é um conceito contraditório. Quando você fala de inteligência de uma forma coerente, você está falando de um sistema complexo que depende da física. Um sistema complexo que tem partes físicas para que ele seja capaz de funcionar. Então a inteligência tem que ter uma explicação natural, original. A inteligência tem que se originar da natureza para que depois ela faça design inteligente. E o criacionismo inverte essa ordem. Diz que a inteligência vem primeiro e aí ela cria a natureza, que é uma coisa sem sentido, que viola as leis da causalidade, as leis da física. Então já está refutado, já está demonstrado aqui que o criacionismo é incoerente e que a evolução é logicamente necessária. Mas vamos falar sobre os pontos, porque ele tratou a evolução, o Daniel Lopes, como uma ciência baseada em observação. Então os pontos que ele dá são, por exemplo, a lei da biogênese, que diz que vida não pode surgir da ausência de vida. Agora, o que é vida?
Vida nada mais é do que uma estrutura física, do que uma combinação de partículas que cria cópias de si mesma, ou seja, autorreplicante. É impossível que partículas físicas se unam e formem uma estrutura autorreplicante? Não, não é impossível. Pode ser que a probabilidade seja muito pequena, mas olha o tamanho do nosso universo. São quintilhões de planetas, ou quatrilhões. É um número absurdo de planetas. São bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E o próprio planeta Terra já é um planeta muito grande, onde pode ter acontecido muita coisa. Então essa probabilidade não é tão pequena assim quanto parece. Mesmo que a probabilidade de surgir a primeira estrutura autorreplicante seja muito, muito pequena, até mesmo para esse universo, nós não sabemos quantos universos existem ou quantos universos já existiram. Talvez sejam infinitos. Talvez o ciclo do nascimento e morte de universos seja infinito. Então a probabilidade acima de zero, com infinitas tentativas, a probabilidade fica 100%. Então a vida não deve ser tratada como um milagre, ela deve ser tratada como algo que, dentro de um número muito grande de probabilidades, talvez infinito, necessariamente tem que acontecer. Ele diz que não existe nada inquestionável na ciência. Na ciência não, mas na lógica sim. E a evolução é um processo logicamente necessário dentro de um sistema físico. Ou seja, a seleção natural de formas dentro de um sistema físico é alguma coisa que acontece. Depois ele falou de fraudes. As fraudes teriam relevância apenas na história das formas de vida no planeta Terra. Elas não afetam em nada a teoria da evolução, a teoria da seleção natural. A teoria da evolução, ela diz respeito ao que acontece com formas que se autocopiam em qualquer sistema. Se nós viemos do Australopithecus, ou se na verdade nós viemos de outra coisa, e na verdade alguns fósseis são fraudados, isso não afeta a teoria da evolução em geral. Apenas afeta a história da espécie humana. Aí ele diz que Deus não pode ser provado em laboratório. Bom, o Deus cristão, se ele fosse real, se ele fosse capaz de fazer milagres, onipotente, talvez nós fôssemos capazes de detectar isso. Porque é um Deus que supostamente estaria em contato com o nosso mundo. Então, nesse caso, você pode sim verificar. O fato de não existir uma única evidência de que ele está interagindo com esse mundo pode sim ser uma evidência contra a existência dele. Agora, o próprio conceito de onipotência é um conceito contraditório também, porque um ser onipotente ele pode alcançar todos os seus objetivos instantaneamente, então ele não agiria. Mas o significado de onipotência é aquele que tem um poder infinito na sua ação, um poder infinito de alcançar fins. Mas se ele já alcançasse todos os seus fins instantaneamente, ele não poderia agir. Então o conceito é contraditório. Quem quer usar a evolução para dizer que Deus não existe está fazendo pseudociência? Não necessariamente. A gente está eliminando mais uma função que ele teria, que é a função de criar os organismos vivos. Então isso dá uma função a menos para esse ser, mesmo que não prove que ele existe ou não. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer que a teoria da evolução, ela é sim uma teoria racional. Ela não é apenas uma hipótese que talvez não seja verdadeira. Ela é um processo que acontece em qualquer sistema com diversidade de formas, sendo que essa própria diversidade também é um processo natural, a mutação de formas também é um processo natural. E assim se criam não apenas as espécies, mas também os idiomas que nós falamos, as culturas humanas, a tecnologia, o mercado, como ele existe hoje, também foi um resultado do processo de seleção natural. Então não se esqueçam de apoiar esse canal através do Apoia-se e do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado aos apoiadores e até o próximo vídeo.